Olá, leitores do Pleno News, sejam muito bem-vindos a mais um Pleno Entrevista. Mês das Mulheres, estamos com uma programação muito especial. A gente vai fazer uma série de entrevistas com mulheres incríveis, uma de cada área. E hoje eu vou conversar com a influenciadora, empresária, mãe e esposa Bela Falcone. Bela, é um prazer te receber aqui no Pleno. Prazer, Maiara. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer falar com você. Bela, eu já queria começar falando com você sobre o espaço, o protagonismo da mulher hoje em dia, né? Muito se fala sobre as mulheres ocuparem mais espaços, mais cargos de liderança. Como você enxerga essa figura feminina no mundo de hoje? Você mudaria alguma coisa? Olha, eu acho que nós estamos em plena evolução, né? Dizer que a gente já chegou no destino final, que a gente já chegou no objetivo final seria equivocado da minha parte, né? Acho que nós mulheres temos muito ainda a conquistar, mas acho também que muitas vezes a forma como isso quer ser imposto, né, e conquistado não é a forma adequada. E eu, como cristã, eu sempre trago essa visão bíblica, né, de que as mulheres sempre tiveram valor. É óbvio que cada cultura, cada tempo, cada contexto é diferente. A gente não pode comparar o século XXI com o século I ou com os séculos anteriores a Cristo, né? Cada contexto é diferente, mas eu acredito sim que há muito o que se fazer, né? Eu gostaria de ver mais mulheres sim trabalhando em grandes empresas como CEO, como líderes, né? Ocupando cargo de presidência e assim por diante. Mas eu acho que a gente está no caminho, né? Eu acho que as mulheres já entenderam essa necessidade, só não concordo, tá, como cristã, com todas as maneiras como isso é requisitado, como isso é solicitado, né, em meio à sociedade. Eu acho que, como a palavra de Deus diz, né, não por força nem violência, mas pela palavra de Deus. Eu acho que a mulher cristã, ela tem que se posicionar principalmente orando, e se submetendo mesmo, né, à vontade de Deus, para que Ele encaminhe, para que Ele nos coloque aí para ocupar esses cargos públicos, cargos de liderança, cargos que são de fato relevantes na sociedade, para que nós ocupemos esses cargos, mas que nós ocupemos não de qualquer maneira, mas embaixo da unção de Deus e sob a direção de Deus, que eu acho que isso é o mais importante. E isso também não significa que a mulher que escolhe ser do lar, né, que escolhe cuidar da casa, escolhe cuidar dos filhos, isso também não significa que essa mulher não é protagonista naquilo que ela faz, né? De forma alguma. Eu sempre digo para as pessoas que eu admiro muito mais uma dona de casa que escolheu se abdicar da profissão para cuidar de filhos do que uma CEO, sem querer comparar, são coisas diferentes. Mas eu acho que leva-se mais coragem para você se abdicar mesmo, de ter uma carreira, de ter uma profissão, ou enfim, de seguir isso, né, para ser mãe, porque a profissão mais difícil é a maternidade, porque você não é remunerada, você não tem férias, 24 horas por dia, é uma demanda altíssima, é extremamente estressante, principalmente quando essa mãe cuida da casa e dos filhos, né? Não tem ajuda, não tem rede de apoio. Então eu tiro meu chapéu, eu admiro muito essa mulher que escolhe, né? Muitas não é por opção, a gente sabe disso, mas muitas sim escolheram isso. E é louvável, eu acho isso muito bonito, né? A mulher que escolhe ocupar este lugar na sociedade, né? Eu digo na sociedade porque, muito embora ela esteja em casa, ela é uma inspiração para outras mulheres, ela é um modelo de mãe, né? E de igual maneira não existe absolutamente nada de errado a mulher trabalhar fora, ser uma mulher trabalhadora. Quando a gente olha lá para a mulher de Provérbios, a gente vê que essa mulher é muito admirada porque ela levanta cedo, porque ela trabalha, porque ela vende, ela produz, né? Mas ambas essas mulheres, elas são admiráveis, elas têm o seu valor, cada uma dentro ali do seu contexto, mas eu, Bela, realmente admiro muito mães que são mães full time, né? Ali 24/7, né? O dia inteiro se dedicando à educação dos filhos, porque, Maiara, não tem nada mais sensível, nada mais bonito, nada mais desafiador ao mesmo tempo do que criar filhos. É muito difícil criar filhos, porque, pense, a gente está criando um ser humano para o mundo, né? Para entregá-lo para o mundo, para a sociedade. Então, essa educação base, ela vem de casa. E somos nós, pais e mães, os responsáveis por isso. Então, toda a minha admiração por essas mulheres que têm essa coragem de se abdicar de tudo para serem mães. Esse discurso, né, sobre o protagonismo da mulher fazer, existe ali uma linha tênue, né, para não esbarrar no feminismo. E, inclusive, dentro da igreja, mulheres cristãs que abraçam um discurso feminista, mas, ao mesmo tempo, existe
o discurso de que não dá para ser cristã e, ao mesmo tempo, feminista. O que você pensa sobre isso? Olha, eu sou muito bem posicionada, Mayara, com relação ao feminismo, né? Eu acredito que o feminismo, ele emerge de uma falta, de uma dor. Todo excesso esconde uma falta, essa é a minha visão, né? E não importa, primeira onda, segunda onda, eu acho que ele sempre vem reembalado em novas roupagens, mas sempre trazendo essa mesma mensagem de fragilidade, de dor, de insegurança, né? Muito diferente do que as pessoas às vezes pensam da mulher feminista, que é aquela mulher forte, aquela mulher decidida, que sabe o que quer. Não, isso esconde uma fragilidade muito grande. Fragilidade de quê? De identidade. Porque quando nós sabemos quem nós somos, principalmente nós mulheres cristãs, que sabemos a nossa identidade em Cristo, a gente não precisa ficar militando de uma forma tão agressiva, né, por coisas que a gente já tem. Nós já temos um espaço, nós sabemos quem somos em Deus. Eu acho muito cabível nós reivindicarmos, né, espaços, obviamente, né, salários iguais. Isso é uma outra coisa. Nós estamos falando de leis civis, outra coisa, é outro aspecto, né? Mas no que diz respeito a você querer competir com o homem, você querer ocupar um lugar que é do homem, no sentido assim, né, dos desígnios de Deus, Deus criou homem e mulher diferentes. A nossa força física é diferente, os nossos hormônios são diferentes, né? Eu, como cristã, eu sempre tento trazer isso também um pouco para o lado da ciência, para as pessoas entenderem que não é sem razão que a forma física, a fisiologia do homem é diferente da fisiologia da mulher. Né? Isso porque o homem, ele tem desígnios diferentes, ele tem papéis diferentes, e está tudo bem. Não quer dizer que ele é melhor e a mulher é pior, muito pelo contrário, nós podemos dar à luz, isso é uma dádiva, os homens não podem gerar. É uma dádiva da mulher, né? E nem por isso a gente tem que se sentir melhor do que eles. De igual maneira, os homens, eles têm uma estrutura física muito mais forte do que as mulheres, mas nem por isso eles são melhores do que a gente, muito pelo contrário. Eu adoro ser cuidada pelo meu marido, eu acho ele forte, eu acho ele aquele homem que me traz essa segurança, proteção, e eu adoro ser cuidada. A mulher foi feita para ser cuidada, e tá tudo certo. Isso não significa que nós somos o sexo frágil, né? A coitadinha, etc e tal. É lógico que eu acho que tem aspectos que sim devem ser discutidos com muita cautela, em especial com relação ao feminicídio, a esses ataques que nós mulheres frequentemente estamos, né, passando aí na nossa sociedade, infelizmente, mas eu acredito que as pautas do feminismo, elas realmente se contradizem em vários aspectos. Eu sou uma pessoa que acho que realmente nós já temos uma identidade muito bem estabelecida pelo Senhor, portanto, nós não precisamos militar para querermos ser aquilo que nós não fomos criadas para ser. Perfeita sua colocação. Você é uma mulher feminina que trabalha com internet, você fala de moda, você fala de vida fitness, você está sempre muito bem arrumada, muito bem vestida, você se expõe bastante nas redes sociais porque esse também é o seu trabalho. Como você sente, ou se você sente, uma pressão estética relacionada a isso com você? Eu acho que é inevitável a gente sentir essa pressão, porque nós vivemos numa sociedade que existem padrões, mesmo que irreais, mesmo que incabíveis, não podemos negar que eles existem. Então, essa pressão, ela existe sim para todos os lados. Só que eu, com quase 40 anos, né, assim, já me considero uma mulher madura e com uma certa bagagem na vida, eu consigo filtrar muitas coisas, né? E hoje, muito embora eu trabalhe com a minha imagem, claro, eu prezo, né, por sempre estar bem arrumada, elegante, né? Hoje eu comunico isso na minha rede social e até um cuidado que eu tive de reposicionamento de imagem, porque eu vim lá do fitness, lá de trás, em especial quando eu não conhecia Jesus, né? Eu me expunha de uma forma muito diferente do que eu me exponho hoje, mais fotos de biquíni, quando eu competia, principalmente, mais exposição mesmo do corpo, que hoje isso não cabe, e eu não falo nem só pela bela cristã, eu falo pela bela mãe, né? Eu acho que é outra fase da minha vida, enfim. Então, eu prezo muito por essas questões. Sou cobrada, como qualquer outra mulher na nossa sociedade, mas eu tento filtrar. Eu sou o tipo da pessoa que aprendeu ao longo dos anos que nós, assim como nós fazemos na nossa casa, né? A gente todo dia a gente recolhe o lixo e leva para fora de casa, para o lugar onde o lixo vai ser recolhido, né? E encaminhado para o seu destino final. Eu não varro esse lixo para dentro da minha casa. Ninguém, em sã consciência, deixa o lixo ali dias, né? Aquilo vai ficar com mau cheiro, vai juntar mosquito. A gente não pode fazer isso também com opiniões ou críticas destrutivas. A gente tem que varrer isso para fora da nossa mente, né? A nossa mente é a nossa casa, é um lugar sagrado. Então, eu tenho aprendido a lidar, assim. É claro que
eu sei discernir muito bem quando são opiniões saudáveis, né, principalmente das pessoas próximas de mim, porque às vezes, sem perceber, a gente pode, sei lá, exagerar em alguma coisa, e tá tudo certo, nós somos seres humanos, nós erramos, independente de ser cristão ou não, a gente comete erros, todos os dias, inclusive, mas existem críticas que são destrutivas, que elas vêm ali embebidas, né, dessa maldade, desse veneno. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo separar muito essa questão dessa pressão, dessa cobrança, e ser quem eu sou, ser leve, sendo quem eu sou, e principalmente todos os dias, fazendo o meu devocional diário, para que eu me lembre quem eu sou em Cristo. Porque antes da Bela ser aqui na Terra, antes de eu ter um CPF aqui na Terra, eu tenho um RG lá no céu. Você fala muito, né, sobre essa questão da gente ter certeza da nossa identidade em Cristo. E como é que foi esse processo, Bela, para você se entender e ter certeza de quem você é? Porque eu acredito que quem trabalha na internet deve ser muito fácil de ser rotulado, mais fácil ainda de ser rotulado, né? Como você fez para criar, não para criar, mas ter certeza, ter essa firmeza, essa convicção da sua identidade em Jesus? Bom, em primeiro lugar, só voltando um pouquinho aqui na sua pergunta, né, que você falou que na internet, nós influenciadores, é muito fácil de nós sermos rotulados. Sim, concordo, mas mais do que isso, é muito fácil de deslumbrarmos, né? Eu trabalho nesse meio de influência e eu digo a você convictamente, é nítido. Quando a gente olha para pessoas que não conhecem a Cristo, o nível de deslumbramento com seguidores, com fama, com status, é muito surreal, é muito grande. Né, eu estou em constante oração, inclusive, porque eu já estive desse lado, né, de não conhecer Jesus, não me sinto melhor do que ninguém por conhecer Jesus, muito pelo contrário, quando a gente conhece a Cristo, a gente conhece ainda mais o tamanho da nossa miséria, mas é uma diferença muito nítida, assim, a gente não tem esse nível de deslumbramento e nem de rótulo, né, então, assim, agora respondendo de fato a sua pergunta, conhecer a nossa identidade em Cristo não é algo que nós buscamos assim sozinhos, né, da noite para o dia que acontece, é algo que acontece em nós, é um fenômeno quase que paralelo à nossa conversão. Eu sempre digo que nós não convertemos, nós somos convertidos, porque é a graça irresistível do Senhor que nos chama. E é muito bom, assim, né, depois que eu estudei teologia, muita coisa fez sentido na minha cabeça, muitas coisas, sabe assim, os pontinhos foram se ligando e a gente vai compreendendo mesmo como que a graça do Senhor opera. E é monergismo, né? É uma ação que vem de um lado só. A gente não colabora em nada com isso. É óbvio que tem a nossa parte, sim, que nós temos que fazer, ler a palavra de Deus, orar, manter-nos em comunhão com o Senhor, com os irmãos, obviamente. Mas eu digo com relação à eleição, à graça, a esse chamado, é o Senhor. Então, essa identidade, ela nasce a partir do momento que acontece a conversão, né? Por exemplo, eu acho que o exemplo mais claro que nós temos disso nas Escrituras é a conversão de Saulo, né? Ele tem o seu nome trocado justamente para mostrar a importância da identidade. Agora você tem uma nova identidade. Para a gente entender, né? Para a nossa mente limitada entender essa questão de mudança de identidade, o Senhor usa essa história dos nomes. Era muito comum ele trocar nomes, né? Ele trocou o nome de Pedro, né? Para que nós entendamos o nosso chamado. E o nosso chamado, ele está intimamente vinculado à nossa identidade. Então, isso acontece. Não é uma coisa que a gente busca, mas é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo, durante também o processo de santificação, né? Que é progressivo. E a gente se permite viver isso, né? E isso são os frutos. Uma árvore é conhecida pelos frutos. Então, portanto, a gente entende e chancela uma verdadeira conversão quando existe mudança visível na vida dessa pessoa. E essa mudança, ela está totalmente pautada na identidade. Não tem como você, só para concluir, não tem como você dizer que é um cristão convertido se você ainda carrega uma identidade do mundo. E o que é essa identidade do mundo? Você viver para os prazeres da carne, né? Eu acho que isso resume muito bem. Perfeito. Bom, você citou aí também a questão da maternidade. Você tem 2 filhas lindas, 2 meninas. E com certeza elas te olham e devem te imitar em muitas coisas, devem querer fazer muitas coisas só porque você faz, né? E eu queria saber como você toma cuidado para ser um bom exemplo para elas, né? E ao mesmo tempo ensinar ali as suas filhas esse mundo feminino e tudo mais. Olha, essa é uma pauta que a gente sempre tem aqui na nossa casa, né? Até te agradeço por fazer essa pergunta, porque eu acho que é uma oportunidade muito legal de falar com outras mães também. Muitas vezes a gente está obcecada, obstinada em
fazer com que os nossos filhos, né, independente de ser menino ou menina, sejam os mais espertos da sala, os mais inteligentes, e aí a gente coloca numa série de atividades, no Kumon, no não sei o que lá, para eles se desenvolverem na área acadêmica. Mas antes da área acadêmica vem a área espiritual, que é a base, o pilar de tudo, é o mais importante. E graças ao Senhor, e é graças a Ele mesmo, porque é Ele que nos direciona, é Ele que nos capacita a sermos pais e mães, de acordo com a palavra de Deus, eu sempre bati nessa tecla aqui em casa, que antes de sermos matéria, nós somos espírito. O mundo espiritual, ele vem antes do mundo material, e eu tento de forma lúdica explicar isso para as nossas filhas, né? Explicar acima de tudo que dessa vida a gente não vai levar nada, a não ser aquilo que nós conseguimos semear para a eternidade, porque existem tesouros que nós depositamos no céu, né? E tudo isso é o quê? As almas que a gente ganha, as oportunidades que a gente não perde de falar de Jesus, mantermos o nosso coração humilde, mantermos a simplicidade, sabendo que sem o Senhor nós nada somos, independente, eu falo isso muito com as meninas, no dia que nós mudamos para essa casa, a gente construiu uma casa muito, muito bacana aqui em Minas Gerais, e no dia que a gente entrou na casa, eu falei, vocês estão vendo essa casa? Isso aqui é transitório. Uma hora a gente vai partir dessa casa para outra casa, que é a nossa casa celestial. E a gente tem que dar mais valor na casa celestial do que nessa. Então eu tento trabalhar nelas o tempo todo, essa questão da simplicidade, da humildade, da essência, mostrando que as coisas espirituais, elas têm mais valor do que as coisas terrenas, porque elas são eternas. E elas entendem isso muito bem. Eu fico muito feliz quando eu recebo, às vezes, feedback das pessoas da internet, das seguidoras, falam, Bela, a Vicky é tão doce, ela tem um olhar tão doce, suas meninas são simples, e elas são mesmo. Porque toda vez que elas me perguntam alguma coisa sobre mamãe, você é famosa, mamãe, você é conhecida? Eu falo, filho, eu sou conhecida pelo Senhor, olha que bênção. Meu nome é conhecido no céu, olha que maravilhoso, eu desvio o assunto. Então, o foco aqui em casa nunca esteve, não está e nunca estará nessas questões de bens materiais ou de fama ou de qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que essa é a maior preciosidade que a gente pode deixar para os nossos filhos. Você acha que é mais... Você só tem filhas meninas, né? Mas você Por acha enquanto. que é... Por enquanto. Mas você acha que é mais fácil ou mais difícil ser mãe de menina? Bom, eu nunca fui mãe de menino, assim, para te dizer a verdade, é difícil comparar, mas eu acho que talvez tenha, assim, os seus desafios. Eu acredito que, só voltando um pouquinho aqui a sua pergunta, né? Eu tenho amigas, uma das minhas melhores amigas tem 2 filhos meninos e o desafio dela, assim, eu percebo, é criar esses meninos para serem príncipes, para cuidar de meninas, né? Então, tem esse desafio também, tirar aquela coisa do machismo, do cara que cresce nessa sociedade machista, que acha que é legal você ficar com todas as meninas, você enganar meninas, que isso é que é legal, ter um tanto de namorada. Então, tem esse desafio do lado, né, masculino, mas do lado feminino, eu acredito que o desafio seja muito focado nessa questão de provérbios, né? Você criar uma mulher cujo padrão é elevado, né? O Senhor subiu a régua pra gente. Essa mulher de provérbios talvez nunca existiu na minha concepção, né? É difícil a gente saber se de fato ela foi uma mulher de verdade ou uma mulher alegórica ali, só para que a nossa régua subisse, para o nosso padrão ser um padrão bíblico, um padrão celestial. Então é um desafio, sim, é bem desafiador você criar filhas que não sejam crianças militantes, né? Meninas militantes, ainda mais nessa sociedade, que é uma sociedade intrinsecamente militante, que acha que para tudo tem que sair gritando, que as coisas se resolvem no grito, e não é. De novo, eu trago aqui, né? Não é força, não é pela força nem violência, mas pela palavra do Senhor. Por quê? Porque quando a gente conhece a palavra de Deus e a gente aplica a palavra de Deus em nossa vida, as coisas vão bem. E eu sou a maior prova disso, né? Existe uma bela antes e depois da palavra de Deus. Então, eu acho que o grande desafio de criar meninas é justamente incorporar, né, esse padrão elevado de provérbios na vida dessas meninas. Mas com a ajuda do Senhor, tudo dá certo no final. Assim eu espero, né? Eduque a criança no caminho do Senhor e dele, ela não desviará até a velhice, em nome de Jesus. Bela, você renovou seus votos de casamento ano passado com seu marido, Maguila. E eu queria saber o que faz você se sentir mulher dentro de um casamento. E também queria saber o que você pensa sobre a divisão de papéis, se tem que ter uma divisão de papéis ou não. Olha, Bela, tá? O que me faz realmente me sentir feminina, mulher, dentro do meu casamento é ser cuidada pelo meu marido. É ter o meu marido como sacerdote da minha casa. E como eu tenho ele como sacerdote da minha casa, se não permitindo que ele assim o seja? Né? Muitas vezes as mulheres reclamam dos maridos, porque meu marido não me ajuda em nada, meu marido não faz nada, meu marido não... E eu aconselho muito casais, né? Eu sempre digo para as pessoas, mas
Será que você está permitindo que o seu marido seja o sacerdote da sua casa? Ou será que você está sufocando ele? Será que você não está cobrando dele coisas que ele ainda não pode te dar e você não está tendo paciência e sabedoria para trabalhar essas virtudes nele? Será que você está orando o suficiente pelo seu marido? Porque é uma série de coisas, né? Assim, eu acho que essa divisão de papéis, ela não só é importante, como é essencial para a saúde do casamento. Paulo aconselha aos coríntios, ele fala sobre o casamento. Se não fosse importante, não estaria na Bíblia. Se o casamento não fosse um plano do Senhor, ele não estaria lá em Gênesis, no início de todas as coisas. Né? O casamento, ele é o plano do Senhor, porque ele não foi criado para o romantismo, ele foi criado para magnificar a glória de Deus. Quando nós falamos sobre o casamento, nós estamos falando sobre a glória de Deus. Por quê? Porque foi ele quem instituiu o casamento. E o casamento, ele reflete o casamento de Cristo com a igreja. Então, a gente precisa cuidar desse modelo, dessa instituição do casamento, porque ela é o reflexo de Deus no mundo. E como que a gente faz isso? Seguindo os conselhos de Paulo, o maior teólogo do cristianismo. Ele não foi casado, mas tinha autoridade para falar, porque ele falava pelo Espírito, ele não falava pela carne. Apesar de nunca ter sido casado, né? Então, eu tento seguir muito esse modelo, permitir que o meu marido seja o sacerdote da minha casa. Tem coisas que ele vai fazer. Eu sei fazer, eu posso fazer, posso, mas eu vou permitir que ele faça. Vou ter o cuidado e o carinho de agradecê-lo. Muito obrigada, amor. Você é um ótimo pai, você é um ótimo marido. Muito obrigada por cuidar de mim, das meninas. Sempre, todos os dias, final de semana, que ele acaba acordando um pouquinho mais tarde, eu falo para as duas, falo, Vicky, Estela vai lá dar um beijo no papai e agradecê-lo por ser o pai de vocês, por cuidar de vocês. São esses cuidados, palavras que são proferidas diariamente, que vai semeando ali, vai regando o casamento, né? Então eu adoro, eu me sinto feminina, eu me sinto mulher no meu casamento, quando eu sou cuidada pelo meu marido, quando eu me sinto protegida, quando eu permito que ele me proteja e mostrando para ele, olha, eu preciso de você para me proteger, eu não consigo me defender sozinha. Você pode me proteger? E ele se sente homem, né? Eu acho que são coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Eu acho muito importante quando você fala sobre essa questão do casamento, né, Bela? Até porque eu já vi na internet uma influenciadora super militante falando que mulheres casadas são anuladas dentro do casamento, que elas não conseguem ser livres porque elas ficam limitadas, né? E isso não é verdade. A gente tem você como exemplo, que é uma mulher que, como eu falei, você é empresária, você é mãe, você tem uma presença super importante nas redes sociais e um casamento que te impulsiona, né? Sem dúvidas. E eu vou te dizer mais. Tem uma analogia que eu adoro, que inclusive serviria aí para essa influenciadora, que é o seguinte: quanto mais a gente obedece, mais livre a gente se torna. Então, estar dentro de um casamento não significa que você está presa. E eu vou dar um exemplo de lei estadual, né? Leis civis. Quando você obedece às regras de trânsito, você é um motorista livre. Você tem a sua carteira de motorista sem nenhum ponto ali, você não tem preocupação, você não tem sua carteira cancelada, você não foi preso. Você obedece à velocidade, você obedece às regras de trânsito e, portanto, você é livre. A mesma coisa se aplica com o Senhor. Quanto mais você obedece a Deus, mais livre você se torna. Ou seja, quanto mais escrava de Cristo eu sou, mais livre eu estou, porque o pecado me aprisiona, e não a obediência. Né? A matemática que é inversa. Então, dentro do casamento é a mesma coisa. Quanto mais eu obedeço as orientações de Paulo, principalmente com relação ao casamento, mais livre eu me sinto, mais fortalecido eu me sinto no meu casamento. Aqui em casa, nunca na vida existiu pegar um celular para ficar vendo mensagem do outro. Quem que você está seguindo, para quem que você está mandando mensagem, com quem que você conversa. Não tem isso, porque o nosso casamento, ele está fundamentado na base da confiança. Por quê? Porque nós somos duas pessoas que obedecemos a palavra de Deus, que amamos ao Senhor. Então, eu não tenho por que desconfiar do meu marido, muito menos ele de mim. Existe uma confiança, um respeito, um carinho mútuo aqui dentro de casa. Então, eu percebo que quanto mais existe essa loucura de militância, de feminismo, de querer ser livre, papapá, meu corpo, minhas regras, etc e tal, mais turbulenta fica as relações, né? Porque não existe confiança. Você não sabe mais quem que é de quem, o que faz, essa coisa de liberdade, libertinagem, né? E a coisa desanda. É por isso que a nossa sociedade está desandando, porque a única coisa que faz, aliás, as únicas coisas que fazem com que uma sociedade dê certo é Deus e a família. A família é a base de toda e qualquer sociedade. Porque a família, é da família que vem o quê? A posteridade, que vem os filhos, que continua a sociedade. Porque se não tem família, não vai nascer filho. Né? Então, assim, a família ela precisa ser respeitada como base de uma sociedade saudável. Bem, sociedade até pode continuar existindo, mas uma sociedade anárquica, uma sociedade desorganizada, caótica, né? Então, para toda militância existe
um remédio que é a oração. Eu sempre oro por essas pessoas e peço ao Senhor, encaminha, Deus, tira a venda dos olhos, porque o negócio vai de mal a pior e vai continuar, né? Infelizmente, lá está em Mateus 24, a gente sabe que as coisas precisam piorar para que Jesus finalmente volte. Eu falo isso sempre, muito bom você falar isso, Bela. Bom, a gente está caminhando para o final da entrevista, mas eu ainda queria te fazer mais 2 perguntas. Eu queria saber de você, uma mulher que você admira sem ser sua mãe. Olha, tem uma mulher que eu admiro muito e eu encho a boca para falar dela. Tem 2, na verdade. Uma é a Nívia Soares. Eu acho a Nívia Soares uma mulher maravilhosa. Ela, para mim, é um exemplo de mulher cristã, de verdade, um exemplo de mulher modesta, de mulher corajosa, né? Que ela mesma diz que ela separou a sua própria casa para a missão sacerdotal, muito embora hoje a gente não tenha mais, né, o mesmo modelo como era no Antigo Testamento, que as famílias já vinham de linhagens sacerdotais, e hoje a gente tem o nosso sumo sacerdote eterno, que é o Senhor, portanto, nós não precisamos, né, de uma figura humana sacerdotal, mas eu gosto dessa analogia que ela usa, né? Ela diz, eu sei que a minha família foi chamada para uma missão, então eu separo as minhas filhas para essa missão, né? Eu preparo elas, eu separo elas, e eu acho ela uma mulher muito firme, uma mulher de fibra, uma mulher maravilhosa, cheia do Espírito Santo. Toda vez que eu estou do lado da Nívia, eu me arrepio, eu choro com ela. É uma mulher que, por onde quer que ela passe, ela exala o bom perfume de Cristo. Uma mulher simples na sua essência, famosa, muito conhecida, mas ainda assim extremamente humilde. Então, ela, para mim, é uma referência de mulher cristã. E uma outra referência que eu tenho é a minha irmã. A minha irmã, ela é católica, mas nós vivemos muito bem, convivemos muito bem nas nossas diferenças teológicas. Eu a respeito muito, ela me respeita. A gente vive trocando, às vezes, pregações. Eu gosto de ouvir o Frei Gilson, né? Apesar de ser evangélica, respeito muito a figura do Frei Gilson. Acho que ele é uma figura importante na nossa sociedade. Ela é apaixonada por ele. Então, a gente vive trocando essas mensagens e ela é uma grande conselheira na minha vida. A minha irmã, ela tem uma filha especial, ela tem uma filha com paralisia cerebral. E é uma mulher que, desde muito nova, ela teve, as meninas são gêmeas, né? Uma extremamente normal, não tem nenhuma questão aí de transtorno, enquanto a Maria Eduarda teve essa intercorrência aí, né, durante o seu nascimento. Então, a minha irmã, desde sempre, eu acompanho ela e vejo ela como uma mulher forte, uma mulher resiliente, uma mulher que eu nunca ouvi em toda a minha vida reclamar da vida. Eu nunca ouvi a minha irmã abrir a boca para reclamar da vida. Ai, tá difícil, ai, tô cansada, ai, que saco, ai, tô sem força, nunca. Muito pelo contrário. Eu sempre a vejo agradecendo a Deus, sempre a vejo otimista, esperando por dias melhores, e eu tenho muito que aprender com ela, porque eu não passei pela mesma situação, pela mesma adversidade que ela passou, e me vejo reclamando muito mais do que ela. Então, a minha irmã, todo o meu respeito e todo o meu amor. Bela, você citou o Frei Gilson, e eu queria rapidamente falar sobre. Ele tem sofrido muitos ataques nas redes sociais simplesmente por expor o que ele acredita. E você fala, né, o quanto você admira as coisas que o Frei Gilson fala, prega, expõe. Me fala um pouco sobre o que você pensa sobre esses ataques que ele sofre simplesmente por ele ser quem ele é, por ele expor o que ele acredita, os seus valores. Eu vou te responder isso numa pequena frase. Nós nunca podemos esperar receber honra de um mundo e em um mundo que crucificou o nosso Senhor. Então, é simples. Ele disse que haveria perseguição. Basta abrirmos a boca, e eu também sou prova disso, né? Quando eu me posicionei politicamente em 2022, quando eu me posicionei cristã, eu perdi muitos seguidores, fui muito criticada, e até hoje existem guerras que eu luto na minha vida que as pessoas nem imaginam. E eu sei que é por conta do que eu carrego, porque a luz incomoda as trevas, e sempre será assim. O Senhor incomodou muito quando ele veio, né? Ele foi crucificado. É claro que a parte do plano da salvação que todas nós cristãs sabemos, que já estava escrito desde a eternidade passada, a crucificação dele, quer dizer, a ferramenta através da qual isso aconteceu foi a inveja. Os sacerdotes, os letrados da época, os fariseus da época, invejavam a Jesus, invejavam a sabedoria dele, invejavam a fama dele, invejavam, inclusive, a humildade dele.
a essência dele. Por quê? Porque a luz, ela sempre incomoda as trevas. E o Frei Gilson, sendo essa figura, né, tão presente, tão conhecida, tão popular, né, digamos assim, eu não vou usar a palavra famosa, porque eu sei que ele mesmo rejeita essa palavra, e ele sempre fala isso, eu acho muito bonito, né, que ele cresça e eu diminua cada vez mais. Ele é uma pessoa que está muito exposta, né? Ele é um líder que está muito exposto e muito posicionado. Então, posicionar significa estar preparado para o ataque, significa ir para a linha de frente, não é sem razão que nós temos lá em Efésios, né? Efésios 6, a armadura de Deus. Se existe armadura, Maiara, é porque existe guerra. Se existe armadura, é porque nós somos soldados de uma guerra invisível, porque Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades, contra principados, contra hostes do mal, que a gente não consegue ver, o inimigo, ele é invisível. Então, a gente precisa cada vez mais se render ao Senhor, cada vez mais nos revestirmos do poder do Espírito Santo, andarmos embaixo desse poder, porque pela nossa carne, sozinhos, a gente não consegue vencer essa guerra. Então, assim, aproveitando esse espaço, né, para quem não sabe do que está acontecendo com o Frei Gilson e com outras figuras também dentro do evangelicalismo, né, seja católico, reformado, enfim, orem uns pelos outros. Façam jejum uns pelos outros, porque nós somos chamados para isso, né? Para suportarmos uns aos outros, darmos suporte em amor. Então, oremos pelo Frei Gilson, que a gente possa aí enviar a ele todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Mas eu não tenho dúvidas, Maiara, que ele é um homem tão ungido que ele vai continuar firme e vai conseguir fazer do limão uma limonada, porque o que ele carrega nele é infinitamente maior do que tudo isso. Amém. Última pergunta para finalizar a nossa entrevista. O que é ser mulher para você, Bela? Ai, tantas coisas. Eu acho que a gente poderia ficar essa entrevista inteira aqui dizendo o que é ser mulher, mas eu acredito que ser mulher é ser o coração, é ser o lado espiritual do lar, da sociedade, né? Nós, mulheres, a gente carrega tantas coisas particulares, né, peculiares, sem querer, obviamente, desmerecer o homem, mas como eu mencionei no início, né, mulheres dão à luz, mulheres geram, isso é muito profundo, isso é muito forte, né, e quando a gente olha ali na Bíblia, a mulher que foi escolhida para ser mãe de Jesus, eu admiro muito Maria, muito, eu tenho muito respeito por essa mulher, né, inclusive toda vez que sou chamada para pregar sobre mulheres, eu sempre trago o exemplo de Maria. Foi uma mulher que recebeu a notícia de que Jesus não estava mais no túmulo. Então, a gente percebe que ser mulher é ter um lugar especial no coração de Deus, né? Nós, mulheres, a gente tem um lugar especial no coração de Deus. Então, ser mulher é carregar um pouquinho do amor de Deus aqui na Terra, é ser capaz de expressar e de viver e de sentir esse amor quando nós geramos um filho, principalmente, né? Eu acho que isso aí é o mais perto que a gente consegue estar do amor ágape, enquanto aqui na Terra. Então, assim, eu acho que ser mulher é carregar essa responsabilidade divina, né? Nós temos um chamado diferente, uma missão celestial e especial. Então, ser mulher é carregar, de fato, essa responsabilidade e termos diligência para exercê-la aqui na Terra, com amor, a fim de que nós nos apresentemos irrepreensíveis diante do Senhor que nos escolheu. Amém. Bela, foi um prazer conversar com você sobre ser mulher, sobre esse mundo feminino. É muito bom ser mulher, é muito bom ser a garota dos olhos de Deus. Você é uma mulher muito admirável e que você continue tendo essa força, sua identidade bem firme em Cristo, porque precisamos de pessoas como você na internet. Então, obrigada, mais uma vez, meus agradecimentos para você. Jesus te abençoe. Obrigada, Jesus te abençoe. Obrigado por essa oportunidade. Deixar um beijo aqui super especial para os espectadores que estão nos assistindo agora. Convidá-los, né? Quem não me segue ainda, me sigam lá no Instagram, @BelaFalcone. Eu faço um devocional, Maiara, diariamente. Ano passado a gente fez um estudo bíblico no meu canal de transmissão lá no Instagram mesmo, lá na minha bio tem um canalzinho de transmissão. Ano passado a gente leu a Bíblia toda juntos, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, estudando ali todos os dias. E agora nós estamos fazendo devocional. E eu tenho um estudo também muito legal no meu canal do YouTube, para quem quiser assistir, sobre o livro de Apocalipse, sobre a matéria escatologia, que é uma matéria que eu amo dentro da teologia sistemática. Então, quem tiver um tempinho aí para fazer as aulas, tá bem legal. O meu canal se chama Elas em Transformação. Tá bom? Obrigada. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.